Beleza, 4h20, professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. Boa tarde, professor. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso programa, sempre trazendo temas importantes, interessantes, de utilidade pública e, às vezes, de muita informação, principalmente para as famílias aqui do Vale do Aço. Professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. Boa tarde, professor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes da Educadora AM. Boa tarde a toda a sua equipe. Na semana passada nós abrimos o tema diversidade sexual. E é um tema que envolve e engloba várias situações, principalmente quando se diz família. Quando a família tem algum tipo de problema, por exemplo, com o homossexualismo, quando descobre um filho, a filha, e outras colocações são feitas. Isso chega a ser um mito, uma realidade? É o que acontece hoje, professor? É o que mais acontece, né, Roberto? Nós, quando falamos de homossexualidade, acho que antes disso a gente precisa também pensar que existem mitos na própria heterossexualidade, né? Nós estamos fazendo parte de uma sociedade que é sexualmente confusa, né? Que se confunde, que vive imersa em uma confusão sexual intensa por falta de reflexão. Né? Nós, ao invés de simplificarmos a nossa vida, nós complicamos, né? E aí, a partir da não reflexão, a partir de nos protegermos, entre aspas, aí, né? de nos encontrarmos com o espelho, então a gente acaba se escondendo atrás de máscaras e camadas e camadas e camadas, e isso, evidentemente, que não passa impune. Né? Em algum momento isso vai repercutir, porque as nossas relações incluem a nossa expressão da sexualidade. Então, se eu não penso sobre isso, se eu não falo sobre isso, se eu não reflito sobre isso, e se eu me omito atrás de camadas e máscaras, obviamente, em algum momento, queira eu ou não, eu vou ter que me encontrar com as repercussões dessa escolha. Essa discussão, por exemplo, nas escolas hoje, antigamente não tinha esse tema. E hoje é mais discutido, né, principalmente nas escolas. O senhor acha que essa discussão, a maneira com que se discute nas escolas, por exemplo, essa diversidade, ela é interessante ou falta muito ainda para que haja um entendimento entre aluno, professor, sociedade, quando se leva da escola para casa o entendimento do que é ou do que não é? Não, é muito frágil, extremamente frágil em qualquer setor da educação, seja no ensino fundamental, ensino médio, superior. Né? Haja visto, nós podemos dar o exemplo aí mais emblemático dos últimos meses, né? Que foi o caso da Geisa, né? Da Geisa, como é que é o nome do sobrenome? A da universidade lá. A da universidade, a Geisa Arruda, exatamente. A Geisa Arruda, que foi vítima justamente da falta, né, desta reflexão. Para quem porventura não se lembre, a Geisa Arruda é uma estudante de uma universidade particular de São Paulo e foi vítima de uma manifestação pública agressiva de estudantes dentro das instalações da universidade, segundo eles alegaram, em virtude da não concordância com o vestido que ela estava trajando, né, que era um vestido, na opinião deles, muito curto. Né? Bem, enfim. Esse muito curto aí, a opinião minha é que a minha calça não está legal, a opinião de outro que a calça não está legal. É uma coisa complicada, né? É muito complexo. Esses conceitos sociais... Esse tipo de conceito. Esses conceitos sociais, essas convenções, né, que são estabelecidas, de que ambiente é adequado a que linguagem e a que conduta, as pessoas precisam aprender, as instituições precisam aprender a estabelecer um acordo antes do funcionamento. Em bom português, é preciso definir as regras antes que o jogo comece. Né? Porque com o jogo andando, mudar as regras é sempre um sinal de confronto e um sinal desagradável e um sinal que acaba gerando vítimas desnecessariamente. Mas né? Tem uma regra? Será que tem uma regra? A regra é o bom senso, a regra é dialogar entre os que estão fazendo parte do grupo, o que é confortável, o que é agradável para aquele grupo, o que é suportável para aquele grupo, né? E o que não é suportável para aquele grupo. E por quê? Por isso que eu falo da reflexão, eu venho batendo nessa tecla nos mais de 40 programas que nós já fizemos, né?
da reflexão. As pessoas muitas vezes abrem mão da reflexão, porque a reflexão nos joga num certo desconforto, eles nos tira da área do conforto. Porque qual que é a área do conforto? Comandar, eu mandar. Roberto não pode falar isso, não pode fazer isso, né? Não se comporte desta maneira, não chegue neste horário. Essa é a área do meu conforto enquanto mandatário. Sim. Ok? Agora, o que é a área do desconforto e o uso adequado da democracia e das regras, onde as pessoas não são vitimizadas, não são surpreendidas pelo preconceito, pela diferença cultural, né, pelas diferenças naturais de cada um, do histórico e assim por diante. E o preconceito está aí, você forma um grupo Claro. que vai derrubar outro grupo, Exatamente. que vira uma guerra, né? Exatamente. Então, como é que eu tiro da área do confronto para a área do diálogo, né, da tolerância, do respeito e da boa convivência com a divergência? A partir do momento que eu promovo a discussão das regras, do funcionamento, da dinâmica, das dificuldades, das possibilidades, né, do que causa conforto e desconforto. Então, a partir do momento que eu coloco isso, eu coloco essas questões na mesa para discussão, eu tenho a oportunidade de conhecer o grupo e o grupo tem a oportunidade de se conhecer. E a partir do momento que eu tenho pessoas que estão ali dispostas a se conhecer, a revelar suas angústias, a se colocar, e a partir do que revelam, encontrar um caminho, né, que seja saudável para todos, aí sim eu diminuo a área de atrito e faço com que eu encontre um caminho que seja construtivo, seja educativo, porque, sobretudo, nós estamos falando aí de um caso no ambiente educacional. O nome já diz tudo, né? Exatamente. Então, como um caso desse pode ser educativo, se examinarmos o que aconteceu. Teve agressão, né? Agressão é inadmissível. Sim, a agressão moral, a agressão social. E até um empurrãozinho, né? Tal. Exatamente, um princípio de agressão física. Ela deve ser protegida, né, fisicamente. Então, inadmissível. E aí nós estamos citando um exemplo, mas de questões que aquele foi o exemplo que ganhou visibilidade, ganhou mídia. Mas nós vivemos isso todos os dias, no ambiente escolar, no ambiente social como um todo, no trabalho, certo? E temos que nos deparar com essas dificuldades, resultado de uma má formação cultural nossa, né, de uma indisposição e de uma lei selvagem, aquela lei de que eu mando e você obedece, né? Então as hierarquias sociais, familiares, e do público e do privado, né, do mundo do trabalho e assim por diante, ainda em muitos casos se sustentam nessa prática. E isso acaba causando tensões e causando confrontos que só geram sofrimento e só amplificam o preconceito, só fazem com que a gente veja esses exemplos. É claro que a gente tem tido avanços, mas eu acho que os avanços poderiam ter sido muito mais significativos se nós abríssemos mão, né, dessa dificuldade que a gente tem para encarar uma outra dificuldade, um outro desafio, que é o desconhecido, né? E isso não significa que quando eu parto para essa prática democrática de discutir as coisas que me incomodam e assim por diante, eu vou abrir mão dos meus valores. Não necessariamente. Mas eu vou ter a oportunidade de colocar os meus valores, de colocar os meus argumentos e de ouvir outras percepções, né? De me colocar em outras formas. Da posição que eu estou aqui, eu tenho uma visão de você. Sim. Né? De quem está do outro lado tem outra visão. E você é a mesma pessoa, aqui é a mesma mesa. Os móveis não mudaram e os personagens não mudaram. Mas a perspectiva de onde eu estou vendo permite que eu veja ângulos e veja detalhes que o outro vai ver de outra maneira. No caso da GI, nós não estamos acostumados a isso. Nesse caso que o senhor está explicando, né, esse preconceito, né? Se porventura, né, tivesse tido uma discussão prévia em relação a isso, olha, a roupa que se pode vestir aqui é essa. E ela dizia que até então ninguém tinha falado. E há o bom senso também, por parte dela, de talvez imaginar que essa roupa pudesse causar
um estardalhaço. Eu, sinceramente, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, de alguém chegar com uma determinada roupa no ambiente. É claro que, é óbvio que, se ela tivesse seminua, seria uma situação catastrófica dentro de uma universidade, como o professor bem colocou. Mas criou-se, então, a partir... podemos dizer que foi como uma pequena onda que começou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos, um foi inflamando o outro, até que isso acontece, podemos dizer que é uma coisa normal hoje de acontecer, de ir juntando grupos contra uma determinada pessoa. Eu não sei se a palavra certa seria normal, mas é possível. Eu vou te dar um exemplo. Esta semana ocorreu um caso sério de participação ao vivo de telespectador pela TV. Que falou besteira, falou exatamente. Ele teve uma participação indevida, né? Eu cheguei a ver a matéria. Pois é. Então foi uma coisa desagradável e essa não é a primeira vez que acontece. Talvez seja a primeira vez que acontece em rede nacional de uma maneira tão incisiva, tão grave, né? Mas de qualquer forma, porque houve ofensa direta aos participantes. E, obviamente, houve uma ofensa por tabela para todos aqueles que estavam prestigiando o trabalho que ali estava sendo exibido. Sim. Tá certo? Se você não gosta de algo que está sendo colocado no ar, troque de estação. Né? Mas o princípio democrático não contempla a ideia de que você, porque não gostou, você deve atacar. Você pode criticar, você pode opinar, é para isso que existe argumentar, é para isso que existem os processos democráticos de participação. Mas o que aconteceu não foi isso, foi uma participação inócua, né, desnecessária, agressiva, que não contribuiu em nada para o debate e que só agrediu as pessoas que estavam presenciando o fato. Bem, outras questões, outros programas têm sido alvo de brincadeiras, por exemplo, aqueles que você manda mensagem pelo Twitter, né, por e-mail, e são exibidas aquelas mensagens no rodapé da tela, por exemplo, né, palavras de duplo sentido, né, nomes de duplo sentido, e que depois as pessoas em comunidades sociais, né, na internet, falam o quanto elas conseguiram fazer o outro de otário, digamos assim, né? O comunicador que acabou lendo aquele nome que dava duplo sentido. Ok? Isso ocorreu muitas vezes. Agora, o que aconteceu essa semana, o mais grave de tudo, após o ocorrido, o YouTube ficou repleto de reproduções do programa, né? E logo abaixo das reproduções tem os comentários dos internautas. E a gente percebe, eu percorri alguns comentários de apoio. É predominante o apoio. É isso que me preocupa. Então é como a onda, né, pequena que vai se transformando. Crescendo. E a gente não sabe... Mas não é uma pessoa sem personalidade, aquela que mesmo concordando, concorda? Não sei se era sem personalidade, eu não diria, né? Mas é uma personalidade que requer, eu acho que uma investigação melhor. Um tratamento. Não vou dizer tratamento. Eu estou falando que esse comportamento, acho que requer de nós um olhar. Por que as pessoas, né, concordam com esse tipo de comportamento? Quer dizer, a cada 10 mensagens, 10, 20 mensagens que estavam lá no YouTube, em cada uma das reproduções, pelo menos 7 ou 8 estavam apoiando aquele comportamento. Se o professor me permite, eu vou fazer assim, eu vou para o intervalo, estou no meu bloco de 30 ali já. Duas observações. A primeira, sobre a Geisa, eu gostaria de ouvir, aos olhos da psicologia, o que poderia ter sido feito para evitar todo esse problema. Em relação ao segundo, como está na área da gente, a melhor maneira seria a filtragem de quem vai entrar no ar, de saber, você ter detalhes daquilo que vai ser falado, daquilo que vai ser dito, como a gente até já discutiu em off. Sim. Né? Olha, a gente tem que tomar cuidado com quem vai entrar no ar. Lembrando que o fato ocorrido foi num programa que estava discutindo justamente sexualidade. Sexualidade, justamente. E espalhou pelo YouTube e aquela coisa toda. Sim. E pessoas levaram a brincadeira um assunto muito sério. Muito desagradável. Né? Levaram um assunto sério que levaram para o lado hipócrita, né? Uma hipocrisia danada. Agora, serve de alerta também para que haja uma filtragem. Na realidade, este fato nos alerta, e aqui no programa mesmo nós já discutimos isso nos bastidores, né, de que até que ponto nós podemos permitir a participação ao vivo das pessoas, porque a gente não tem o controle do que elas vão falar.
E do que elas, ou do que elas vão fazer, como já aconteceu. Exatamente. Pessoas chorando no ar aqui no nosso programa. Até que, né, mesmo o que já ocorreu, ainda evidentemente que nem chega nem próximo, né, ao que ocorreu foi muito feio. Com a Rede TV, né? Mas de qualquer forma, a gente não sabe, porque à medida que você vai discutindo os fenômenos que fazem parte da nossa vida e que nós temos que discutir mesmo, né? Porque afinal de contas, se não for para discutir, não faz sentido ter o programa, né? É preciso que a gente também tenha a responsabilidade, né, de atender as pessoas, as demandas, as dúvidas, mas é preciso criar mecanismos de filtragem, né? Quer dizer, o que a pessoa realmente quer dizer? Para isso hoje nós temos alguém que recebe a ligação, né, que registra a opinião, que registra a pergunta, a questão que quer ser colocada, e automaticamente a gente faz a filtragem e responde na medida que nós vamos podendo, né, que o tempo vai permitindo. É o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Eu creio que com essas manifestações que a gente tem acompanhando e com a crescente falta de limites e a falta de percepção das pessoas, de algumas pessoas, a gente não pode generalizar, né, em relação a isso, como é uma loteria, né, a gente não sabe quem está do outro lado, e não temos como controlar o que ela vai falar, mesmo porque, mas a gente recebe anteriormente e ela fala com a gente o que vai falar e depois a gente coloca no ar. Ela pode mudar, né? Pleno ar, e agredir. E nós estamos vivendo aí um momento, por exemplo, um momento de política, onde a pessoa pode ligar para fazer política, que é terminantemente proibido pelo TRE, pelo TSE. E a filtragem, eu estou até privando isso. A transgressão, né? A transgressão, ela é um fenômeno complexo e que vem crescendo, né? E essa falta, né, de senso, de equilíbrio nas participações em qualquer esfera faz com que a gente tenha que criar esses mecanismos. Já visto, Roberto, fenômenos como, por exemplo, o trote. Né? Só para a gente ir numa coisa mais básica, mais de 40%, só no Rio de Janeiro, que agora criou uma lei específica, né? Que bem lembrava, né? Mais de 40% das ligações para os bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar simplesmente eram trotes. Quer dizer, hoje existe uma lei no Rio de Janeiro onde o sujeito, o indivíduo que for pego nessa situação, terá que pagar todos os custos. Professor, vou cortar o raciocínio, daqui a pouco a gente vai voltar. Vamos para o intervalo aí, Rodrigão, Nilson, daqui a pouco a gente volta com sequência aqui do nosso programa e vamos continuar falando. A gente está falando sobre diversidade sexual, por que entramos nesse assunto? Porque foi num programa de televisão que estava sendo discutido o mesmo tema, que uma pessoa entrou no ar em tom de brincadeira, de deboche, e agrediu os apresentadores. Alguém colocou no ar, né? O cara que entrou não tem culpa, a culpa é de quem colocou o cara no ar. Porque um cara desse é tapado, né? Depois do intervalo nós vamos discutir então tá bom. Eu falei só para provocar, professor. Eu continuo aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. Até já. Um show de alegria. A tarde é nossa. Muito bem, 4h41, professor. Eu até provoquei aqui antes de chamar o intervalo comercial sobre a filtragem. E eu dizia o seguinte: a culpa não é só de quem entra no ar. A culpa também é de quem coloca no ar. Ou não tem culpa nesse negócio aí no meio dessa confusão toda que aconteceu na TV e já aconteceu também em rádio. É um tema importante, é a diversidade sexual, é um tema que realmente é polêmico, que requer um certo cuidado do que vai ser dito, tem que ser dito com muita responsabilidade. Tanto é que quando a gente vai falar de assuntos aqui importantes, a gente convida profissionais que sabem e entendem daquilo que está falando. Tanto é que o professor está comigo aqui há algum tempo, a gente abordou aqui temas fantásticos, né? E perguntas foram filtradas, as pessoas perguntam, mandaram no e-mail. Né? E nesse caso específico aí, não foi só um erro de quem entrou no ar, professor? Não foi um erro também de quem colocou no ar? Olha, dizer que foi um erro de quem colocou no ar... O erro aconteceu, né? Sim, mas foi um erro de dinâmica, né? Porque uma vez que o microfone esteja aberto, você não tem como me controlar. Você pode me cortar, que é o que aconteceu. E pega mal lá fora. Se eu cortar aqui, o pessoal... você tá, pois mas tá lá censurando. Teve que ocorrer o corte, né? Com certeza. Não tinha como. Aquilo foi uma brincadeira. Para quem não viu, está no YouTube. É agressão verbal aos repórteres. Então, e ao especialista que lá estava.
Né? Faltou respeito ao profissional. Sim, sim. Então o que acontece é o seguinte, como é que você vai prever uma coisa dessa? Não tem como você prever. O que você pode mudar é o método, né? Ou seja, você não coloca no ar. Você tem um mediador. É o que nós não estamos fazendo há muito tempo. É o que exatamente. Na O que nós estamos participação. fazendo aqui, algumas emissoras já fazem isso também, né? Se você pega alguns debates das TVs educativas, como um programa igual o Sem Censura, né? Igual Sala de Notícias do TV Futura, né? O Sem Censura da TV Brasil, né? E o Sala de Notícias do TV Futuro, quer dizer, são TVs que promovem debates, entre outros, né? Isso já vem sendo uma tendência, né, dos programas de debates, que não perdem a sua condição de participação, mas tem um mediador, né, para evitar constrangimentos, né, ou imperícia nesse contato, né, e permitir, ao mesmo tempo, que a participação democrática seja garantida, né, que a opinião seja garantida, mas dentro de alguns princípios importantes. Por exemplo, na internet, você tem tantos sites despreparados que aceita você colocar uma opinião que você quiser. E ela entra imediatamente. Entra imediatamente. Tem um site aqui que você dá uma opinião, parece Exatamente. que não há. E sites importantes. E você tem outros sites que são mais cuidadosos, onde você manda mensagem, ela vai para algum lugar específico, ela passa por um crivo, né? E se ali não contiver nenhum elemento que ofenda os princípios daquela instituição, e não ofenda, né, os princípios de relações sociais vigentes, obviamente a mensagem é publicada, a opinião é publicada. Isso serve para quê? Isso é uma censura? É uma censura positiva, ou seja, isso serve para educar as pessoas de que elas aprendam a participar, aprendam a opinar, e aprendam a diferenciar o que é uma crítica, o que é uma divergência, que pode existir, de opinião, de um ataque puro e simples, né? De uma ofensa, de uma agressão. Então, acho que essa educação nós precisamos intensificar, né? Porque também nas escolas, eu acho que por que a gente fala tanto da educação, a gente fala tanto das escolas? Às vezes algum educador ou educadores que nos ouvem podem pensar assim, nossa, mas que sobrecarga para a escola. Mas é um espaço, a escola, né? Isso pode ser feito de uma maneira muito natural e transversal, ou seja, você não precisa criar uma disciplina para isso, você não precisa educar um professor para isso. Isso é uma habilidade que precisa estar presente o tempo inteiro para todos nós. Então, em todas as matérias, né, exercer essa função de mediador, educar os alunos para o debate, para lidar com as diferenças, com as intolerâncias, com as dificuldades, com as possibilidades, as impossibilidades, né, é uma tarefa extremamente importante, porque o maior espaço de convivência social estruturado é a escola. Logo em seguida vem o mundo do trabalho. Né? Por isso fala-se parte dos princípios ali da família, escola, sociedade. Sim, família, escola e mundo do trabalho, né? E aí, evidentemente, que você tem dezenas de outros estratos, mas os três maiores espaços, né, de convivência são esses três, né, que é a área de ensino, o mundo do trabalho, né, o mundo da educação, o mundo do trabalho e o ambiente familiar. Então, acho que essa aliança com a família, né, esse preparo desde pequeno, né, até a fase adulta, né, isso a gente não esgota, por exemplo, isso no ensino fundamental, a gente não esgota isso no ensino médio, isso é permanente, né, porque a evolução da educação, a evolução do nível de participação, ela vai exigir outras formas de elaboração, né, outras formas de crítica. Vão aparecer, se uma demanda é atendida a outra, hoje, surge outra demanda amanhã, né? Então, e vai exigir de nós lidar com outras opiniões amanhã. Então, os desafios de lidar com o diferente, de lidar com o que eu concordo e com o que eu não concordo, ou seja, ser frustrado no que eu penso, é muito grande o tempo inteiro. Então, quando a gente vê da internet, né, esse abuso, porque a internet em si ela não é culpada, a internet é uma ferramenta,
né? Quer dizer, o debate na TV não é o culpado, nós não temos que acabar com o debate. E assim como toda Né? ferramenta, ela pode Nós ser temos usada que, na por bem e por mal, verdade, né? considerar, né, esse novo comportamento. Quer dizer, como a gente vai lidar com esse novo comportamento? Sim. Pessoal, continua comigo, eu vou para o intervalo, o bloco de 45 minutos está chegando ali. Vamos faturar aí, Rodrigão? Vamos para o intervalo, a gente volta para o último bloco aqui com o professor. É lógico que a gente vai continuar esse assunto para mais o próximo programa. Sim. E hoje à noite, vamos estar na TV Única, canal 34, no Telejornal do Vale, falando sobre... Nós vamos falar sobre o né? adoecimento dos professores, né? O adoecimento psicológico dos nossos educadores, né? De norte a sul do Brasil. Isso já ocorre há alguns anos. Eu acho que falta mais investimento, um olhar mais humano das políticas públicas voltadas para a educação. Ok, vamos para o intervalo. Eu continuo aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. Até já. Educadora, no coração do vale. Educadora. Ouça de som do seu rádio. A tarde é nossa. Bom, 4h50 agora, mandando um abraço aqui para o Gervásio, ele está até falando sobre essa participação. O professor ele disse o seguinte, olha, algumas emissoras você não vai ver acontecer isso. O caso da educadora, ele citou a educadora, citou a Rede Vida, que as pessoas que utilizam esse meio de comunicação, que ouvem, que acompanham, a maioria é família, é a pessoa que realmente está buscando aí uma informação, conhecimento de alguma coisa. E em contrapartida, a pessoa que normalmente entra no ar e agride, como aconteceu nesse caso, que provavelmente ele deve ter visto, é porque não tem a credibilidade de quem está passando a informação e às vezes brinca com coisa muito séria e quem está do outro lado se acha no direito também de fazer aquilo que quer. É por aí, professor? Olha, essa possibilidade é uma possibilidade que existe, né? Mas a gente não pode, como é que eu poderia dizer... Generalizar ou não? Não é só generalizar. Nós não podemos concordar com o fato em virtude disso. Se eu estou assistindo algo e a abordagem, eventualmente, não é compatível com o que eu penso, eu tenho o direito de fazer a crítica. Ou de mudar o canal. Você tá Ou de mudar o canal, tanto faz. Né? Eu mudo o canal porque eu não quero mais ver, não concordo. Ou eu posso participar e posso fazer uma crítica. Né? Desde que? Evidentemente que se tudo na nossa vida nós também lidarmos com o tal do muda canal, também isso merece atenção, né? Ixi, porque na hora que eu estiver discutindo com você frente a frente, o que eu faço? Eu mudo o quê? Eu bato em você, eu viro a mesa. Não é por aí, né? Não é verdade? Então eu acho que eu preciso aprender. Tem gente que não dialoga, mas o diálogo ainda é o melhor caminho. Pois é, mas aí eu preciso aprender também a me frustrar. Por isso que eu estou te falando do diálogo e do exercício que nós precisamos fazer. Não gera uma certa tensão, por exemplo, você é frustrado, eu frustrado, isso não acaba dando um emaranhado de problema. Mas das tensões, mas não é emaranhado, mas das tensões é que surgem outras possibilidades. Você começa a Agora, a tensão é preciso, você aprender, é autocontrole. Por isso nós precisamos exercitar o nosso autocontrole. Né? Porque senão nós estamos na barbárie, então nós não podemos discutir. Porque se você for reagir a tudo que toda pedra que te joga, você já imaginou assim, qualquer coisa que eu não concorde com você, então acabou a nossa amizade, acabou tudo, acabou a nossa relação profissional. Não gosto mais de você, vai. Exatamente, quer dizer, aí você passa a ser o monstro, o meu inimigo. Nós estamos caminhando mais ou menos, em muitos casos, para esse fato. Então eu acho que nós não podemos concordar que o fato de eu não gostar do que eu estou vendo na TV me dá o direito de agredir o outro. Ok? Eu posso me afastar, eu posso eventualmente trocar de canal, mas eu posso também redigir um e-mail, hoje isso já é mais fácil, para o diretor, né? Eu posso... de maneira inteligente. Opinião, um e-mail inteligente, sério, que ao ler o sujeito vai falar assim, isso não é um qualquer que está escrevendo, ele vai considerar. Eu posso escrever para o patrocinador, ok? Daquele programa. Como é que você patrocina um programa que trata este assunto desta maneira, assim? Você está patrocinando a baixaria. Você já observou o que você está patrocinando? As empresas hoje prestam atenção nessas questões. Sim, com certeza. Ok? Então, eu acho que existem muitas formas que podem ser objeto de discussão nas associações de moradores, né, nas lideranças comunitárias, nas escolas, nas universidades, de como que eu posso
intervir naquilo que eu considero que é um desserviço à população, né? Aquela atitude que eu considero midiática, que me desagrada, como é que eu participo? Como é que eu, ao invés de agredir, eu mostro a minha indignação, a minha discordância, mas de uma maneira elegante, de uma maneira civilizada e de uma maneira contundente? Eu acho que é essa aprendizagem que nós precisamos ter, porque senão estamos voltando a um mundo muito selvagem, né? E aí pode ser muito interessante quando eu faço isso em relação ao outro, mas e quando eu me torno alvo? Porque o outro também pode não gostar da minha maneira, ele pode achar que eu não tenho credibilidade na percepção dele. Você não sabe o que vai vir de lá para cá, né? Eu não sei como é que o outro Vai virar uma guerra, né? Exatamente. Então eu acho que quando eu abro um precedente de achar que esse comportamento foi bem feito, né, bem feito para aquele que estava se comportando daquela ou daquela maneira, eu estou abrindo um precedente para mim mesmo. Né? Então existem vários caminhos Porque de não você existe resolver garantia, porque não uma existe garantia, frustração. porque não existe garantia, Roberto, de que todo o nosso cuidado e nossa responsabilidade que nós temos aqui pode ser percebido desta maneira por quem está nos ouvindo. Alguém que está nos ouvindo pode não estar gostando do que está ouvindo. Agora, isso não dá direito ao outro de agredir a emissora, de agredir os outros ouvintes, de nos agredir, mas ele pode se manifestar sim. Claro. Faz parte do processo democrático. Então, o que nós estamos discutindo não é o direito de se manifestar, mas é o como se manifestar. Existem vários caminhos, né? Exatamente. E um deles é agindo da melhor maneira. A gente Exatamente. fala, pelo menos teoricamente, né? Sim. Na família, na escola, gente, o diálogo, vamos conversar, vamos chegar a um denominador comum. Sim. Mas na prática nem sempre funciona. Sim. Porque às vezes você vai bater de frente com alguma inconsistência do outro lado. Ó, eu não concordo com isso. Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra, Sim. então eu quero ser oposição. Sim. E aí nós não conseguimos chegar a um denominador comum. Eu Qual acredito. seria o caminho aí, no caso? Eu acredito. Vamos continuar acreditando no diálogo. Você tem que ter mediadores, não é? Eu acho que quando, e isso nós vamos falar hoje à noite na TV, eu acho que quando você tem professores que são educadores, né? E que têm condições de se colocar como uma autoridade intelectual, não é uma autoridade absolutamente pela questão hierárquica, né? Eu sou professor, detenho todo o conhecimento, né? E você nada detém e tem que beber só na minha fonte. Não é isso. Mas quando eu tenho um professor, um educador equilibrado, né? Que se coloca como autoridade intelectual, que tem realmente uma bagagem interessante, né? Que é conciliador, ele oferece aos seus alunos essa possibilidade do encontro com o diverso, né? Com o encontro com o paradoxo, com o encontro com o contrário, para que ele possa fazer suas escolhas. O professor ou o psicólogo, sei lá, os mediadores, né, sociais não têm o papel de apontar para você como se fosse um guru e falar assim, siga esse caminho, siga essa receita que vai dar tudo certinho. Coloque uma pitada disso, meio quilo daquilo que vai funcionar. Não é isso. Mas ele tem que oportunizar para você a possibilidade de você refletir e de você se escutar. Porque quando você tem um espaço onde você é ouvido sem julgamento, esse espaço é tão espetacular que você acaba se ouvindo. E quando ocorre essa mágica, que não é mágica, obviamente, né? A gente está usando só uma metáfora, mas quando você se ouve, você vê as barbaridades, muitas vezes, as incoerências de você próprio. Por isso que a clínica psicológica, ela é um espetáculo. E aí as pessoas ficam falando assim, não, mas é bate-papo. Não é bate-papo. É o poder da palavra, é o poder da escuta. Quando você está num espaço onde você sabe que ali você não vai ser julgado, que não importa a sua opinião, ela vai ser digerida, né? Ela vai ser ouvida, ela vai ser acolhida, aí você começa a se ouvir. Quando você começa a se ouvir, você começa a refletir e a ponderar, porque o mediador consegue fazer intervenções, pontuações que permitem a você a fazer essas reflexões e a fazer as suas escolhas. Não é a escolha do mediador.
Então, eu acho que nós precisamos aprender, a sociedade precisa reaprender a fazer isso, porque isso vai evitar, evidentemente, que grandes dissabores, né, grandes aborrecimentos desnecessários, desgastes desnecessários em todos os ambientes. Né, seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar, seja na questão conjugal que nós falamos há programas atrás, seja na questão da sexualidade. Né? Nós temos hoje um universo de comportamentos diferentes em todas as esferas da sociedade. O problema é que nós, muitas vezes, somos conduzidos como se fosse numa onda, numa cor só. Imagina se o mundo fosse só azul. Se nós só enxergássemos azul, ou só vermelho, ou só amarelo, ou só verde, seria muito sem graça. O Rodrigo já gritou lá, não, eu quero preto e branco também, quer dizer, pois é. Essa diversidade. Né? Exato, então é preciso, basta você tirar todas as outras cores, colocar uma cor só, né? Ou colocar uma lente, né? Só que você vai ver o quanto é sem graça você enxergar por uma cor só por uma opinião. Né? Então é preciso que a gente aprenda a lidar, né, com as outras possibilidades, com as outras cores, com as outras opiniões, né, com os outros caminhos possíveis, e aprenda a respeitar, né, que o que é melhor para mim pode não ser melhor para o outro e vice-versa. Professor, o tempo está acabando, aliás, o tempo acabou. A gente se encontra logo mais lá na TV para discutirmos sobre o adoecimento do professor na sala de aula, nas escolas aí do nosso querido Brasil varonil. Sim. E pelo mundo afora, não é só no Brasil. Sim. E o nosso programa está terminando na quarta-feira que vem. Estou aguardando aqui o senhor, a gente vai continuar esse assunto. Okay. Vamos falar também do mal aí que chegou em 80, que hoje criou-se remédios alternativos, está buscando, que é a AIDS também. Sim, é um existem assunto... muitos mitos entre AIDS e homossexualidade, que é uma infâmia. E que não é bem discutido, de maneira inteligente. Sim, falta muito caminho ainda. A discussão da gente aqui é sempre, volto a dizer, com muita responsabilidade. Tanto é que a gente convidou um especialista que há alguns meses vem debatendo conosco assuntos que às vezes a sociedade não discute, mas sempre discutindo de uma maneira coerente, de uma maneira inteligente. Professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, muito obrigado e até logo mais lá na TV Uni, quando a gente estará, quando nós estaremos discutindo outro assunto, naqueles 7 minutinhos que a gente tem lá na TV, que tem que ser muito rápido. Sim. Nilson, obrigado pela competência na mesa de som, bom descanso para você, vai com Deus. Bom trabalho, meu amigo Augusto Ipanema, que está assumindo o controle ali do outro lado, e eu quero agradecer sempre a ele, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, obrigado a você pelo carinho da audiência, e amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui ao meio-dia, com o Jornal do Meio-Dia, 1h10, com o programa A Tarde é Nossa. E claro, amanhã você aí com o radinho ligado, eu aqui comunicando, fazendo a festa, fazendo a alegria, porque...